Oi gente, eu sou a Marina, bem-vindos a mais um vídeo de resumos da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Hoje a gente vai recapitular a lição de número 5. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vai lá se inscrever, também deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando os vídeos novos saírem. A lição fala sobre as batalhas das alianças. E sobre quais batalhas ela fala? Elas são basicamente a aliança que Deus fez com Moisés e a aliança que foi renovada com a morte de Jesus na cruz. A Bíblia é cheia de alianças e elas são sempre feitas entre duas pessoas. A primeira aliança encontrada na Bíblia está em Gênesis 3,15, quando Deus disse para Adão que enviaria o Messias Salvador. A gente também encontra alianças entre Deus e Abraão, Isaac, Jacó, e elas são sempre feitas entre Deus e um representante. Essa aliança representa a vontade de Deus, de que Ele seja o nosso Deus e de que nós sejamos o povo dele. Já foi assim desde a primeira aliança. A vontade de Deus é que Israel fosse o povo dele, o rebanho dele, e que ele fosse o Salvador de Israel. O povo seria muito abençoado, seria próspero e representaria Deus a todos os outros povos e nações. Como nós conhecemos na história, o povo de Israel nem sempre foi fiel a essa aliança que eles tinham feito com Deus. Então eles acabaram perdendo o seu privilégio de ser a nação escolhida por ele. Como nós conhecemos a história, o povo de Israel nem sempre foi fiel a essa aliança que eles fizeram com Deus. Então eles acabaram perdendo o seu privilégio de nação e povo escolhido por ele. Por isso, houve uma necessidade de uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento entre Deus e o seu povo. Essa aliança foi necessária não porque Deus tivesse rompido a sua parte do acordo, mas porque o povo de Israel, que representava a outra parte da aliança, não conseguiu cumprir a sua parte. Mas o princípio dessa nova aliança é o mesmo da aliança antiga. Portanto, diferentemente do que algumas pessoas acreditam, a aliança não foi derrubada na cruz, mas sim confirmada. O verdadeiro conflito não é entre as alianças históricas de Deus, mas sim entre nós e as nossas experiências com elas. Apesar dos esforços produzidos por Satanás, o Evangelho vai chegar a todos nós de uma forma ou outra. E nós vamos responder a esse Evangelho de uma forma ou outra. Pode ser com rejeição, legalismo, que vai nos levar à perdição, ou pode ser com obediência produzida pela fé, que vai nos levar à vida eterna. A lição nos mostra que existem duas maneiras de vivermos espiritualmente. A gente pode viver pela carne ou pelo espírito. Viver pela carne é viver em desacordo com a vontade de Deus, desobedecendo às suas leis e indo em direção à morte. Por outro lado, viver na realidade do Espírito é viver de acordo com as vontades de Deus pra gente, tendo todos os nossos pensamentos voltados a Ele, indo em encontro à vida eterna. Paulo apresenta em Gálatas o resultado de uma vida baseada nas obras da carne e o contraste de uma vida baseada nas escolhas do Espírito. Ele cita como obras da carne imoralidade sexual, idolatria, ira, egoísmo. Falei 4. Olha. O castigo para quem pratica as obras da carne é que eles não herdarão o reino dos céus. Já como frutos do Espírito, Paulo apresenta amor, paz, paciência, entre outras. Essas características foram intensamente reveladas na vida de Jesus e elas são muito evidentes na vida daqueles que têm um relacionamento próximo a Ele. Essa guerra pela mente e o coração da humanidade começou há milhares de anos atrás no céu com a rebelião de Lúcifer, e ela se estendeu desde a antiga aliança até a nova aliança. A guerra das alianças não é entre essas duas alianças históricas. A aliança do Sinai e a aliança da cruz são aliadas do Evangelho que vão contra os poderes do inimigo que tenta nos destruir e nos matar. Glória a Deus! Como resultado do pecado que entrou no mundo, nós temos a tendência de seguir os desejos da carne e não do espírito. E para a gente mudar isso, a gente precisa nascer de novo, ou seja, sermos ressuscitados e capacitados por um poder que não vem de nós. Esse poder vai nos habilitar a andar uma vida seguindo o Espírito, e assim a gente vai ter uma vida mais semelhante à de Deus, e a gente vai poder fazer uma diferença positiva na vida dos outros. A Bíblia ensina que Jesus foi em muitos aspectos semelhante a nós. Ele se fez pecado por nós,
para que nós fôssemos feitos justiça. Como Jesus passou por essa batalha espiritual, ele entende perfeitamente as nossas lutas. Quando nós estivermos cansados dessa batalha, nós devemos nos aproximar do trono da graça para a gente poder receber a misericórdia de Deus. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo quando nós somos vencidos pelo inimigo, nós nunca somos rejeitados, abandonados e nem esquecidos por Deus. Pelo contrário, Cristo está sempre à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós não devemos confiar na nossa própria força, mas sim na força do nosso Redentor. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente vai se sentir falhos, em contraste com a perfeição de Jesus. E quanto mais a gente se aproximar dele, mais a gente vai plenamente refletir a sua imagem. Esse foi o resumo da 5ª lição. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de se inscrever, porque toda semana vai sair conteúdo novo, vai sair um vídeo com o resumo da próxima lição. Então não perde, tá bom? Até a próxima. Ficou estranho assim? Vou refazer então. Do que o antigo... que eles não herdarão. Não herdarão. Vou fazer de novo que eu dei risada, mas sempre outras. 10, 9. A aliança do Sinai e a aliança da cruz. A aliança do Sinai. A aliança. A aliança. Eu sempre reparo também quando eu falo meio estranho. Não, porque você repete tantas vezes o mesmo que eu não aguento falar. Eu nunca mais vou falar aliança na minha vida.